Mas você viveu a Batmania. Como é que foi isso daí, Cara, foi uma coisa muito maluca. Imagina que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, obviamente, aqui por consequência, tava saindo todas aquelas revistas maravilhosas, né? Saiu o Cavaleiro das Trevas, saiu o Watchmen, tá começando a sair as publicações de luxo, a série Graphic Novel, a revista do Conan, o bicho pegando. E aí, aquela baita ebulição, anunciaram o filme do Batman. Só que filmes de super-heróis estavam desacreditados. Muito por conta do que aconteceu com o último Superman, você lembra? O primeiro Superman arrebenta a boca do balão de 1978, né, do Richard Donner. E aí, pô, nossa, filme de super-herói é isso. Define o padrão de filme de super-herói. Só que imediatamente depois, o 2 ainda é muito bom, só que depois degringola pesado. Então quando a Warner Bros. Decide fazer um filme do Batman, eles não estão dispostos a injetar muito dinheiro. Eles acham que, vamos fazer um filme do Batman, teve a série de TV que foi um sucesso. Existe uma necessidade, uma vontade de fazer o filme, só que não uma convicção e uma certeza a ponto de fazer uma mega produção de cara, assim, né? Tanto que olha os envolvidos. O Tim Burton, hoje é o Tim Burton, mas na época, cara, ele era praticamente um estreante, tinha feito pouquíssima coisa e trabalhado mais no âmbito da comédia. Porque o Tim Burton ele só entra no projeto depois num estágio um pouco mais avançado, né? Desde o começo dos anos 80, tem-se a vontade de fazer um filme e eles começam a preparar roteiro, começam a ver quem que vai produzir, quem que vai fazer o filme do Batman. E aí fica essa incerteza aí, e em determinado momento eles anunciam em alguma San Diego, alguma Comic Con grandona assim, eles anunciam que vai ter o filme, e aí começa as suposições, o que que vai ser. Eles passam por vários roteiristas, vários testes, a ideia, ninguém sabe muito bem o que fazer com aqueles personagens, pensaram em colocar Robin, cogitaram o diretor do Caça-Fantasmas, o Reitman, pra ser um dos diretores, e ele chegou a sugerir, cara, o Bill Murray de Batman e o Ed Murphy de Robin, pra você ter uma ideia, que ficou assim, sei lá, uns 5, 6 anos, ninguém sabendo que direção tomar a parada. Na verdade, assim, você contando essa história, é um resquício direto da série de TV, né? Então, e tinha-se essa impressão, por conta do Batman de 66, que o Batman era uma coisa galhofa. O grande público aí, o público que não estava muito próximo dos quadrinhos... que não estava lendo Piada Mortal, que não estava Cavaleiro das Trevas, não entendia muito o Batman, e pra eles era aquela paspalhada que aparecia na televisão durante os anos 60 e os anos 70. E ficou essa conversa e tal, ninguém sabia direito como abordar e como vender esse filme aí. Até que a Warner decide acampar todo o projeto de uma vez. E o Tim Burton, ele estava na Disney, ele tinha feito os curtas lá, o Frank Winnie e o Vincent. E aí depois a Warner convida eles para fazer um projeto e ele faz as aventuras de Pee Wee Herman, né? Sim. Que tem um certo sucesso e tal, já mostra bem o que é o Tim Burton, tem a parceria dele com o Danny Elfman. Aí a Warner fala, talvez seja esse o cara para abordar o Batman. E o Tim Burton tinha feito o Beetlejuice também, então, né? Só que nessa época, nessa negociata do Batman, ele estava desenvolvendo o Beetlejuice. Só depois que o Beetlejuice estreou e foi um sucesso de bilheteria, que eles bateram o martelo. Deram o sinal verde mesmo e falou, vai ser Tim Burton. Nessa época, o que eu falei aí dos roteiristas, até o Steven Englehart fez um roteiro prévio pro filme, cara. Passou na mão de um monte de gente. O Englehart é um cara famoso no mundo dos quadrinhos, fez muita coisa da Marvel, é o criador do Senhor das Estrelas e tal, tinha feito algumas boas sagas do Batman nos anos 80 e tal, e ele é convidado para fazer isso daí. Aí fica esse vai, não vai, decide-se pelo Tim Burton, junto com ele vem o Sam Raimi, que é o roteirista principal do que é esse Batman que estreou mesmo, né? E isso se dá, o início das gravações começa aí em 1988, então eles têm um ano para produzir esse filme. E aí com a notícia do Tim Burton, o Tim Burton estourou com o Beetlejuice, puta diretor diferente e tal, mas ainda tinham receio dos fãs de ser uma comédia. Sim, exatamente. Eu me recordo que na época, quando saíram as primeiras fofocas não, quando saíram as primeiras notícias do filme, eu li na Comic Scene, não sei se tem essa revista ainda, e o pessoal, todo mundo falava, mas o Tim Burton, né? Todo mundo imaginava um filme do Batman, quem lia quadrinhos, quem vai ser o ator que vai fazer o Batman? Vai ser, sei lá, um cara tipo Sylvester Stallone, um cara musculoso, um cara que lute. E quem tem que ser o diretor? Um cara de comédia? Ninguém associou num primeiro momento esse aspecto gótico do Tim Burton com o Batman e com a Gotham que ele vem a criar depois. Isso só ficou claro depois quando a gente viu o filme e compreendeu. Exato. Né? Os primeiros sinais apontavam para um Batman com um direcionamento muito parecido com o da série. O diretor que acabou de fazer Beetlejuice fez o Pee Wee, vai ser uma comédia. Aí ele vai me anunciar o ator. Aí anuncia o Michael Keaton maluco como Batman. E aí, pelo que eu ouvi falar, o mundo estremeceu, né, cara? Veio abaixo. Os fãs chilicaram e ficaram completamente malucos. Se fosse na época de hoje, imagina a internet, imagina o Twitter. Mas na época, a galera descendo a lenha, mas descendo a lenha mesmo. A ponto
da Warner correr e fazer a indumentária do Batman e publicar rapidamente uma foto, mostrando o quanto seria fiel. Então a primeira foto do Michael Keaton foi publicada muito rápido, quando estava numa pré-produção. Pra dar uma acalmada nos ânimos, porque o Michael Keaton também era famoso por séries de comédia, filmes de comédia, e ele tinha feito o personagem principal do Beetlejuice também. E aí ninguém conseguia ver a coisa funcionando do jeito Não era nada atlético, né? Não era como é que esse cara vai lutar, como é que esse cara vai instigar medo nos criminosos. Não casava, né? Não casava. Mas a primeira imagem apaziguou os ânimos e na sequência anunciaram o Jack Nicholson como Coringa. Aí todo mundo... Aí foi aquele alívio, né? Ufa, pronto, o grande ator. O Jack Nicholson já era Jack Nicholson em 89. Já tinha ganhado o Oscar, já tinha ganho o Oscar, já tinha feito o Estranho no Ninho e tal, no qual ele faz o papel de um louco, então pra fazer o Coringa combinaria muito bem, né? O trabalho dele é espetacular. O trabalho dele é maravilhoso. Nossa Senhora. O Jack Nicholson, ele vem com algumas condições muito altas, assim. Ele pede um salário altíssimo, ele tem um horário super regrado de gravação, e ele tem uma sacada, que é a grande sacada hoje da vida do Jack Nicholson, é pedir parte, ele tem uma porcentagem da bilheteria do filme. Porque ele acreditou, na hora que ele viu os envolvidos, na hora que ele viu o roteiro, na hora que ele viu o potencial que aquilo tinha, ele já gostava do Batman, ele já gostava do Coringa, ele falou, quer saber, eu vou fazer essa parada, só que eu quero uma parte da bilheteria. E aí ele fica rico, basicamente ele fica rico. Ele já era um ator bem de vida, como os grandes de Hollywood e tal, mas ele tem essa sacada que foi genial, foi a única vez que aconteceu isso. Depois o Hollywood viu que era uma loucura. Quem né, fazer tem isso. percentual de bilheteria são produtores. Às vezes um ator, sei lá, o Brad Pitt, que tem uma produtora, obviamente ele vai ter percentual, mas nunca mais se abriu o precedente de dar um percentual para um ator. E na época isso prova o quanto a Warner foi inocente, o quanto eles achavam que o filme ia ir bem, mas não que ia ser o sucesso que foi. O Jack Nicholson, ele faturou mais de 60 milhões só de bônus. Caraca. Mais de 60 milhões. E tem uma curiosidade que no primeiro momento ele aceitou fazer o papel, depois ele voltou atrás, ele falou que não queria. A Warner abordou o Robin Williams. E o Robin Williams falou assim, eu topo. Aí eles foram sacando e foram no Jack Nicholson e falaram assim, olha, se você não quiser, o Robin Williams topa. Um dos produtores, o Peter Gruber, um dos produtores do filme, falou assim, o Jack Nicholson, ele é um grande ator e ele se dedica e ele faz tudo que o diretor pede a partir do momento que ele aceita ser dirigido por aquele cara. Que ele é o melhor ator para um diretor a partir do momento que ele aceita aquele cara como diretor. Né? E aí ele fala, então pra gente convencer o Jack Nicholson a entrar no filme de vez, a gente vai ter que fazer uma reunião com ele, onde ele quiser, no ambiente dele, e conversar, apresentar o Tim Burton, estabelecer uma relação. O Jack Nicholson fala pra eles, vem pra Aspen, eu tô aqui em Aspen na minha casa, vem pra cá que a gente conversa. Aí, cara, ele faz os caras cavalgarem com ele. O Jack Nicholson adorava andar de cavalo. Aí ele faz o Tim Burton, que nunca tinha subido num cavalo, andar de cavalo também. Aí vai ele, esse Peter Gruber, o produtor, e o Tim Burton lá, cavalgando, e toda uma situação totalmente sem jeito. Nos extras que eu vi do DVD, o produtor fala, eu não sei se isso ajudou, mas ele acabou fechando com a gente e ele gostou muito do Tim Burton. Que legal. E aí foi que foi.